A paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para trazer uma indicação de livros que vão lhe auxiliar no seu devocional, na sua escola bíblica, até mesmo na sua pregação. E livros que também vão lhe inspirar na sua caminhada cristã. Alguns dias atrás eu adquiri este livro e eu comecei a ler e ontem eu finalizei. E confesso a vocês que é um livro bastante empolgante e muito bom de ler. E você percebe as dificuldades que os primeiros missionários, que chegaram ali na China, sofreram. E uma das coisas que eu percebi neste livro, como Deus ele é poderoso assim em todas as circunstâncias, diante das tempestades, diante das perseguições, e que se Deus tem um plano e se você tem uma promessa de Deus, pode ter certeza, Deus é fiel para cumprir. E esse livro aqui é Despachado para a China, Hudson Taylor. E eu adquiri este livro e li todo, eles são mais ou menos 141 páginas, e você aprende bastante sobre a história deste missionário, a qual Deus levantou para levar a mensagem de salvação para o povo chinês. Segundo a história desse grande homem de Deus, que em meados do século XIX, esse jovem inglês sentiu o chamado irresistível de levar as boas novas de Cristo a um povo distante. Hudson Taylor, ele era um homem que confiou plenamente em Deus ao ponto de embarcar rumo ao desconhecido. A história deste homem é uma história assim poderosa, que segundo a história diz que Hudson Taylor nasceu em 1832 em uma família cristã dedicada à oração. E desde cedo seus pais pediam a Deus que ele fosse enviado como missionário. Mas o chamado não veio dos pais, esse chamado veio do próprio Senhor. De forma pessoal e profunda, o desejo que esse homem teve de levar o evangelho àquele povo chinês. E segundo a história diz que enquanto orava e meditava nas escrituras, Taylor ele sentiu em seu coração o peso das milhões de vidas na China que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Foi ali que ele se rendeu plenamente ao propósito divino, ao seu chamado por Deus, e sentiu a chama dentro do seu coração de levar a poderosa palavra do Senhor. Segundo a história diz que aos 20 anos de idade, ele deixou sua terra natal e se embarcou em um navio com destino à China. Quando a gente lê esse livro, a gente vê que a viagem foi longa e perigosa. Muitas vezes tiveram que enfrentar tempestades, Por pouco o barco não afundou com eles, mas ele sempre tinha fé que ia chegar onde Deus tinha mandado ele ir. Então ele enfrentou isso, enfrentou tempestade, enfermidade e até mesmo a solidão de estar longe de tudo que amava. Mas mesmo assim, sua fé permanecia firme, Segundo os historiadores, diz que Hudson costumava dizer: a obra de Deus feita à maneira de Deus jamais carecerá do sustento de Deus, viu? E quando a gente vê que quando ele chegou à China, ele percebeu que para alcançar o povo chinês precisaria se aproximar dele. Então ele tomou uma decisão ousada, Passou a usar as roupas tradicionais chinesas, deixou o cabelo crescer, com um coque típico lá dos moradores, dos habitantes da China, e dedicou-se a aprender o idioma, Ele queria que as pessoas o vissem não como um estrangeiro, mas como um amigo, Ele, de qualquer forma, ele se enturmou lá com os moradores, com os habitantes da China, E através da sua vida simples e cheia de fé, fundou a Missão para o Interior da China, um dos maiores e mais frutífera obra missionária da história cristã. Então a história de Hudson Taylor é uma história inspiradora para todos nós. Às vezes Deus nos manda ir a um local que a gente ainda não conhece ou não quer ir, mas com a ajuda de Deus a gente pode vencer até mesmo as maiores dificuldades. Então Hudson Taylor nunca viveu apoiado em riqueza, ele viveu sustentado pela fé, confiando em Deus, que moveria os corações para suprir cada necessidade. E Deus nunca falhou. Sua vida é um testemunho de que o sucesso verdadeiro na obra de Deus não depende dos recursos humanos, mas da total confiança no Senhor. É uma das coisas que a gente vê na vida de Hudson Taylor, essa confiança que ele tinha em Deus, que Deus o sustentaria até mesmo nos lugares mais remotos do mundo. E ele deixou esse legado através da geração, um exemplo de um homem que disse sim ao chamado, mesmo sem garantias, confiando apenas na fidelidade de Deus, E esse legado ele tem alcançado muitas vidas e pessoas têm se inspirado através da sua história.
A história de Hudson Taylor é mais que uma biografia, é um convite para cada um de nós, né? Entregue-se completamente a Deus, Ele fará coisas extraordinárias através de você, viu? E esse livro, ele é muito impactante, ele é muito inspirador para todos nós, né? Esse livro, Despachando para a China, é mais que um livro, é um chamado à obediência, à fé. Você vai ver, você vai rir, você vai chorar, você vai perceber das dificuldades que os nossos irmãos missionários dos séculos anteriores, eles sofreram, mas não desistiram e levaram a palavra de Deus. Então é um livro muito bom e eu repasso isso para vocês, viu? Eu consegui ler e é um livro bastante impactante. E então eu fiz questão aqui de marcar algumas palavras que ele falou. Aqui tem bastante história, algumas situações que ele vivenciou, e você vai com certeza gostar de ler esse livro. Então, essa é a minha indicação, Despachado para a China, de Hudson Taylor, né? Aqui pela CPAD. Muito bom, e você vai gostar muito de ler e vai aprender muita coisa a respeito da vida de um homem de Deus. Então fica aí a minha dica, e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Depois estarei trazendo mais novas indicações em nome de Jesus.